Tendo sido constatada a falta de quórum, para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia: projeto de emenda à lei orgânica número... Não, refazendo a fala. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 1070. Aí fazendo a fala, projeto de lei complementar 70 de 2014. Está suspensa a sessão. Complementando a fala da presidência, projeto de lei complementar número 60 de 2013. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Carlos Caiado a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, em 27 de março de 2014, presença do senhor vereador Jorge Felipe, presidente, às 18h10, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola Neto, Leomar Coelho, João Mendes Jesus, Jorginho da SOS, Edson Zanata, Verônica Costa, Dr. Eduardo Moura, Márcio Garcia, Júnior da Lucinha, Eliseu Kessler, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Messina, Dr. Jorge Manaia, Marcelino de Almeida, Marcelo Queiroz, Carlos Caiado, Jimmy Pereira, Professor Osh, William Coelho, Zico, Thiago Carribeiro, Carlos Bolsonaro, Laura Carneiro, Tio Carlos, Dr. Jarinho, Jorge Braz, Guaraná, Alexandre Esquerdo, Eduardão, Luiz Carlos Ramos, Leila do Flamengo, Vera Lins, S. Ferraz, Renato Cinco, Tereza Berg, Jefferson Moura, Dr. João Ricardo, Átila Nunes, Tânia Baixo e Marcelo Ará. 42. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe. Presidente. Encerra essa sessão às 18h26. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspenderá a sessão por 10 minutos para a confecção de abusos. Pela ordem, antes de suspender a sessão, a palavra à vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, apenas para justificar que o nobre vereador Marcelo Queiroz avisou ontem na reunião da Comissão de Justiça, a mim e o vereador Jorge Braz, que hoje estaria em Brasília e por isso não estará presente na sessão. Obrigada a Vossa Excelência. Justificada a ausência do nobre vereador Marcelo Queiroz. Está suspensa a sessão. 10 minutos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que, em respeito à determinação regimental, foi incluso na pauta da ordem do dia o projeto de lei complementar número 60 de 2013, porquanto encontra-se com prazo vencido. E, em decorrência disso, sou obrigado a colocar o projeto na ordem do dia. Então, anuncio em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 60 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2B do inciso 2 do artigo 61 da Lei Complementar número 73, de 29 de julho de 2004, no que se refere à descrição da área de especial interesse social na Barreira do Vasco para fins de urbanização e regularização e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores.
Como voto, senhores vereadores. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação. Como voto, senhores vereadores. Interpreta apenas como... Mas aqui a gente conversa, né? Como voto, senhores vereadores. Da onde já? Vereador Paulo Messiana, como voto, Vossa Excelência? Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, projeto Lei Complementar número 70, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estabelece o plano de cargos, carreira e remuneração para os servidores do quadro operacional, atividade fim da Guarda Municipal do Rio de Janeiro.
Em discussão o projeto. Para discutir, nobre vereador Márcio Garcia. Para discutir o vereador Márcio Garcia, que dispõe de 15 minutos. Com a palavra, Sua Excelência. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de discutir uma matéria. Na verdade, vou fazer aqui uma abordagem bem breve para que a gente possa avançar nessa votação e poder dar aos guardas municipais a vitória tão merecida e tão esperada que é a realização desse sonho de ver aprovado esse plano de cargos e salários. Os guardas municipais sofrem há muitos anos e reivindicando por esse plano de cargos e salários. E, finalmente, hoje, essa tarde, a Câmara Municipal vai poder entregar aos nossos queridos guardas municipais a oportunidade de ver a sua ascensão digna na carreira de guarda municipal. Essa medida vai valorizar muito o guarda municipal, porque vai garantir que ele tenha uma perspectiva de ganhos remuneratórios melhores com o passar dos anos. Além disso, corrige uma triste desigualdade que existia de tratamento entre os mais experientes e os menos experientes guardas municipais. Com esse projeto, apresentado pelo Executivo, e uma conquista da categoria, que se manifestou durante um ano inteiro nas ruas, muitos atos desses realizados nas proximidades da Câmara Municipal, nas proximidades da Prefeitura e até dentro do plenário da nossa Câmara Municipal. O projeto, que está muito longe da necessidade dos guardas, um projeto que está muito longe do que os nossos guardas municipais merecem, principalmente os que têm menos tempo na carreira, que são muito pouco beneficiados por esse projeto, mas ignorar os avanços e criar obstáculos para que os guardas mais antigos consigam a ascensão na carreira seria, no mínimo, uma estupidez e uma ignorância nossa. É claro que esse projeto ele não põe fim às lutas e reivindicações dos guardas municipais. Ele é apenas uma etapa desse processo, uma etapa que vai garantir uma vitória importante para a categoria e que vai oxigenar a sua luta. Espero que a aprovação desse plano sirva de motivação para os guardas municipais continuarem reivindicando e para que, com isso, eles consigam alcançar completar o seu sonho e atender às outras necessidades. Que sirva de incentivo para as outras categorias profissionais que hoje ocupam as galerias da Câmara e que ainda não se mobilizaram, que venham buscar os seus direitos, porque o servidor que não luta por seus direitos nunca vai conquistá-los. Então, mobilizem-se, organizem-se, venham para a Câmara Municipal, exijam de seus representantes eleitos que cumpram o seu dever de representá-los com dignidade, exigindo e garantindo melhores condições de trabalho. Porque o servidor bem remunerado, o servidor motivado, ele vai prestar um serviço muito melhor para a nossa cidade e muito melhor para a população. Agradecer aqui de pronto a dedicação dos guardas municipais, principalmente da Frente Manifestante. Meus parabéns. Não vou citar o nome dos guardas para não cometer a injustiça de esquecer algum, seria desnecessário, mas todos sabem quem é quem nessa história. E também, agora, a dedicação do Rodrigo Betten, que recebeu há poucos minutos uma comissão de guardas municipais que apontou algumas falhas do projeto de lei e ele não mediu esforços de produzir essa emenda e já entregou a emenda nas mãos do SAR e já está disponível para a mesa poder colocar em votação. É uma pena que nós vereadores não tivemos muito tempo para poder analisar o projeto. Na verdade, poucas horas nós tivemos para analisar o projeto. Que se nós tivéssemos mais tempo, com certeza, outras incorreções seriam apontadas e oportunidade de transformar esse projeto
mais perfeito e mais adequado às necessidades dos guardas, nós poderíamos ter avançado um pouco mais. Mas, se essa é a necessidade do Executivo, que o projeto seja aprovado hoje e às pressas, eu aceito o que o Executivo oferece em nome dos guardas municipais e abro mão de oferecer qualquer emenda para que a gente veja esse projeto aprovado nos próximos minutos. Pela ordem, senhor presidente. Aos vereadores, já de antemão, solicito a vinda para o plenário, porque é uma lei complementar e nós precisamos de muitos votos, uma maioria absoluta, para poder aprovar. Então, venham para o plenário, que vão estar agradando os guardas municipais e agradando a cidade do Rio de Janeiro, que depende do trabalho deles. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Pela ordem, senhor. Pela ordem. Tenho a honra de registrar a presença do nobre secretário municipal de governo, deputado federal Rodrigo Betli. Palavra pela ordem, nobre vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, é com a maior satisfação que hoje nós podemos fazer justiça com a Guarda Municipal. Muita gente critica a Guarda, mas não tem ideia do que a presença da Guarda Municipal nas ruas representa um avanço na ordem pública e na segurança do Rio de Janeiro. Hoje, a Guarda Municipal é o grande apoio da Polícia Militar até em grandes operações. Eu quero aqui agradecer a cada guarda municipal. Nos meus 25 anos de envolvimento com a cidade do Rio de Janeiro, mais emocional, de coração e de compromisso em dedicar minha vida em todo esse período pela cidade do Rio de Janeiro. Em 1989, quando eu assumi a presidência da Flama, Associação de Moradores e Amigos do Flamengo, o Parque do Flamengo era um matagal abandonado, cheio de marginais, em que população de rua morava. Fizemos um movimento ininterrupto em que trouxemos o prefeito Marcelo Alencar, que eu saúdo aqui com muito carinho, em que foi para as ruas do parque do meu lado e anunciou: vocês me levam a criar a Guarda Municipal no Parque do Flamengo antecipado, com os vigilantes da Colurbe. Foram 230 homens que tornaram o Parque do Flamengo, no momento, um exemplo para a cidade do Rio de Janeiro. De lá, eles ocuparam outras áreas da cidade. E foi criado no dia 11 de junho de 1990, o primeiro distrito da Guarda Municipal com os vigilantes da Colurbe. Desde essa época, a Guarda foi se desenvolvendo, aperfeiçoando, e muitas vezes a falta de incentivo levou a Guarda a trabalhar a passos lentos. Mas eu tenho certeza em que ontem, quase 1h da manhã, na Praia do Flamengo, em que a UNE montou um acampamento de jovens que pacificamente faziam uma manifestação relembrando os 50 anos atrás da ditadura militar.
quando um jovem, tragicamente, incauto, atravessou a pista da praia sem olhar e foi morto por um carro. Quem primeiro socorreu foram 3 guardas municipais. Eu moro na Praia do Flamengo, do lado do terreno que hoje está voltando à velha sede da UNE. E eu vi a atenção que a guarda deu e o respeito com que a população teve com ela. Vereadora A Alckmin. guarda providenciou Corpo de Bombeiros e Polícia. Eu quero encerrar registrando a minha satisfação de poder votar hoje pelas melhorias, por uma questão de justiça com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E quero encerrar levando a vocês da fiscalização, como também dos pais que atendem em cada ponta das regiões do Rio de Janeiro. Cumprimentando e apoiando os agentes de controle urbano que seguram a Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro. E registrando os esforços de cada vereador desta casa, cada um que procurou, até o último momento, registrar todos os esforços a favor de cada um de vocês. Então, eu quero registrar aqui meu respeito, toda a nossa dedicação, e encerro pedindo a Deus que esta Casa de Leis sempre defenda a nossa cidade e a todos aqueles que trabalham pelo Rio. E toda minha respeito e admiração e agradecimento a cada servidor da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, eterna capital do Brasil. Muito obrigada. A presidência, antes de ceder a palavra ao próximo orador inscrito para discutir o projeto, dá conhecimento aos senhores vereadores de mensagem com o seguinte teor, de autoria do senhor prefeito Eduardo Paes. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar uma emenda modificativa que dá nova redação ao anexo 1, em anexo, do projeto de lei complementar número 70/2014, que estabelece o plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores do quadro operacional, atividade e fim da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, contando desde já com o apoio desta ilustre casa, a presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. A presidência solicita os avulsos encontram disponíveis para os senhores vereadores. A presidência solicita a nobre vereadora Laura Carneiro, que deu parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Qual é
Senhor presidente, trata a matéria de emenda que modifica um equívoco representado pela mensagem que encaminhou essa casa, projeto de lei complementar 70 de 2014, que apenas altera um artigo, literalmente artigo, não é artigo de projeto, um artigo de para ou, no que diz respeito à questão específica dos inspetores com mais de 25 anos. Portanto, resolvendo uma questão levantada na fala do novo vereador Márcio Garcia, perdão. Já estou tão cansada hoje que... O parecer é pela constitucionalidade, regimentabilidade, boa técnica legislativa. Portanto, aprovo o parecer, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, nobre vereador Renato Moura. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Próxima qual é? Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador Átila Nunes. Parecer favorável. Parecer favorável. Próximo orador inscrito, nobre vereadora Tânia Bastos. Com a palavra, sua excelência. Olha aqui, original. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores desta casa, funcionários, TV Câmara. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui parabenizar os guardas municipais que conquistaram o tão esperado plano de cargos e salários. Presidente, essa conquista não é de ninguém, só exclusivamente da Guarda Municipal. Exclusivamente deles, que muitas das vezes choraram, se desesperaram, porque confiaram numa lei, a lei a qual os tornam estatutários, e que na realidade teríamos aqui 180 dias para cumprir e levaram-se 5 anos. É triste. É triste porque esse plano já teria vindo nesta casa há 180 dias, depois do plano da lei, depois da lei 100. A lei 100, ela foi votada por nós, vereadores. E depois dessa data, depois da aprovação da Lei 100, os vereadores teriam que estar aqui aprovando esse plano, mas não veio. Por isso que eu abri o meu discurso dizendo que essa conquista é exclusiva de toda a tropa. Toda a tropa da Guarda Municipal, ela é a responsável por essa conquista. É lamentável nós, guardas municipais, ter simplesmente a intervenção do judiciário. Tivemos que pedir, pelo amor de Deus, para que a categoria fosse ouvida. E o senhor ministro Luiz Fux precisou intervir. Não precisava. Se ao menos o executivo ouvisse o clamor do guarda municipal.
Será que vai ser assim com todas as categorias, senhor presidente? Não tem como. O diálogo é fundamental para qualquer coisa. Precisamos dialogar com a nossa família, precisamos dialogar com os nossos chefes, né? Quem trabalha fora, com seus líderes. O diálogo é fundamental para tudo. E a categoria precisou dialogar em Brasília, tão longe, quando poderia ser simplesmente dialogado aqui mesmo no Rio de Janeiro, cotizando, fazendo a tão famosa, entre aspas, né, vaquinha, para conseguir chegar a Brasília. Cada guarda, com seu mínimo salário, contribuiu, dando 10, 20, 40, 100 reais, para que um grupo fosse a Brasília discutir o tão esperado plano. Então, senhores, guardas municipais, parabéns por tudo que os senhores passaram. Frio, fome, sede, e hoje estão aqui aprovando o tão esperado plano. Parabéns a todos os senhores, parabéns à família dos senhores, que muitas das vezes os senhores precisaram se ausentar para pedir ao Executivo que os ajudasse. Parabéns à sua esposa, aos seus filhos, que muitos choraram, porque nem ao menos um valor digno de salário para pagar uma faculdade para os filhos, muitos guardas municipais não permitiram que esse sonho chegasse à sua casa. Parabéns, guardas municipais. A conquista é totalmente dos senhores, de mais ninguém. De mais ninguém. Aqui, nós, vereadores, conseguimos aprovar uma comissão especial, e nessa comissão especial, fizemos vários pedidos verbalmente, e depois, não mais verbal, protocolamos ofícios para que o prefeito dessa cidade recebesse a comissão. E, num dado momento, fizemos aqui, juntamente com todos os vereadores, os 51 vereadores assinaram o ofício pedindo para que o prefeito encaminhasse a esta casa o plano de cargos e salários. A parte, vereador. E desta forma, pois não, vereador Carlos Caiado? Não, eu queria só cumprimentar a Vossa Excelência. Nós somos vereadores há bastante tempo juntos e nós temos um entendimento, eu falo inclusive até do Democratas, um reconhecimento ao seu trabalho dentro dessa casa, sendo um elo de comunicação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, nessa cláusula de importância para a Câmara Municipal, e não fala só a Câmara, a cidade como um todo. Os guardas municipais, como você sempre falou, e nós temos o reconhecimento disso, até mesmo aqueles que participaram do Poder Executivo, como o Democratas participou, sabem da importância dele. Então, nós temos que dar um reconhecimento à Vossa Excelência, sim, pelo todo o entendimento que Vossa Excelência conduziu e liderou nesse processo. Eu, por inúmeras vezes... Inúmeras vezes, só para encerrar, Vossa Excelência sempre me procurou e falando, cara, temos que aprovar isso, é muito importante para a cidade e agora está sendo concretizado e nada mais do que um reconhecimento ao seu trabalho, que o Democratas aqui, o partido, encaminha e dá essa parte. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Quando eu digo que a conquista é exclusivamente dos guardas municipais, porque foi essa tropa que constantemente vinha aqui conversando de gabinete em gabinete, pedindo para que as coisas mudassem. E nós tivemos aqui, o ano passado, a assinatura dos 51 vereadores
solicitando ao prefeito Eduardo Paes para que encaminhasse a esta casa o plano de cargos e salários. Não precisaríamos chegar onde chegou, mas está aí. Hoje, simplesmente, todos os nobres vereadores farão aí parte dessa história. Uma história que ficará com certeza nos corações, nas mentes de todos os guardas municipais, porque o plano de cargos e salários precisaria ser de emergência para ontem. E eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que apoiaram a comissão especial. Quero parabenizar todos os vereadores que deram atenção a esta categoria. Uma parte, vereadora. A vereadora Rosa pediu antes. Vai falar? Pois não. Obrigada, vereadora. Eu queria só deixar registrado aqui todo esse processo de luta que a vereadora Tânia Bastos passou, sensibilizando essa casa, cada um dos vereadores, mas assim, acreditando que era possível chegar onde chegou. Eu sei que teve momentos de angústias, momentos de tristezas, de lutar por aquilo que você estava acreditando e que encontrou, às vezes, algumas portas fechadas. A sua luta, a sua perseverança, a sua capacidade de liderança ajudou a esse segmento chegar onde chegou, conquistando o que eles vão conquistar hoje. Parabéns, vereadora Tânia Bastos. Vereadora Rosa, eu não posso aqui omitir de maneira alguma que os 5 vereadores da comissão especial, o vereador Átila Nunes, o vereador Alexandre Esquerdo, o vereador também Tiago Carribeiro e o vereador William Coelho, foram os vereadores que participaram como membros desta comissão, que constantemente estava lá. A princípio nos reunimos com Matielli, né, o nosso comandante da Guarda Municipal, depois ouvimos cada um da tropa, através dos seus líderes, que aí nós tivemos a frente de manifestações, não é isso que foi colocado também, o pessoal também, os guardas municipais da Tropa Unida, frente de mobilização que está aí, o Moura, um grande guerreiro, que está aqui nas galerias, junto com o seu grupo, Gelson, Valnei, enfim, foram vários movimentos internos que a Guarda Municipal, na verdade, esteve, né, à frente de todo o trabalho para tentar essa conquista, como disse mesmo a nobre vereadora Rosa Fernandes. Então, obrigada a todos os membros dessa comissão especial, que com muita luta, e muitas das vezes saímos daqui até tarde, 9, 10 horas da noite, recebendo aqui alguns movimentos para conversar sobre o assunto. Mas nada seria se não houvesse, obviamente, a grande participação de toda a tropa da Guarda Municipal. Então, aplausos para todos eles, porque eles são os verdadeiros guerreiros. Eles são os verdadeiros guerreiros. A paz, vereadora. Pois não, vereador. Eu, nessa oportunidade, quero corroborar com a fala do nobre vereador Carlos Caiado e da Rosa Fernandes, e falar em nome dessa comissão especial. Eu falo aqui em nome do vereador Tiago Carribeiro, do vereador William Coelho, para enaltecer e se fazer justiça da luta da vereadora Tânia Bastos em função da Guarda Municipal. Nós fomos meros coadjuvantes nesse objetivo, e lógico que a conquista é de toda a Guarda Municipal e dos familiares da Guarda Municipal, mas é necessário se fazer justiça e ressaltar da luta da nobre vereadora Tânia Bastos. Parabéns. Obrigada, vereador. Vereador, obrigada pelas suas palavras, e aí eu tenho certeza que o senhor representa
né, todos os membros aí da comissão especial, mas eu quero dizer que, e até um pouco lamentar, e quando eu digo que a vitória foi exclusiva da tropa, é que, infelizmente, nós não tivemos eu digo aqui, na verdade, um certo acolhimento, né, do Executivo. O Executivo não colheu como deveria acolher a nossa comissão, mas precisou os guardas irem para as ruas, os guardas gritarem, e aí, depois que eu fui até mesmo na rede social e falei, eu não tenho mais, né, como presidente dessa comissão, o que fazer, porque todos nós membros diversas vezes solicitamos a agenda com o prefeito Eduardo Paes e até então nós não havíamos conseguido. E quando eu desabafei, é porque, na verdade, eu estou aqui subindo nesta tribuna como vereadora, mas a princípio de tudo, eu sou esposa de um guarda municipal. Presidente, eu sei que a minha hora se excede, mas eu até me emociono falar isso, porque se nós conseguimos aqui, com apoiamento até mesmo da Comissão de Administração e Servidor Público, a qual o vereador Renato Moura é o presidente, e também nós temos o Eduardão, o vereador Eduardão, ele permitiu, o vereador, Vossa Excelência, permitiu que a comissão especial, ela fosse implantada nesta casa. Porque se não tivéssemos esse apoio, certamente não existiria a comissão especial. Então, obrigada pelo apoio que Vossa Excelência deu à comissão especial. Pois não? Não, vereador, eu queria só também, junto com os outros vereadores, né, enaltecer o trabalho, a luta que a senhora tem tido junto à Guarda Municipal. Não é só essa bandeira que a senhora tem em seu mandato, mas desde que chegou aqui, todos somos sabedores que a senhora tem o esposo que faz parte da Guarda Municipal, e desde o seu primeiro dia aqui, a senhora vem lutando em defesa dos guardas municipais. Então, em maneira alguma, a Comissão de Administração e Funcionário Público não ia apoiar essa decisão, porque saberia que está entregue em boas mãos, e hoje nós estamos vendo o fruto desse seu trabalho. Parabéns para a senhora, parabéns pela Guarda, e a todos os vereadores que com certeza apoiaram essa iniciativa. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores pelo apoio, agradecer toda a tropa pelo empenho e dizer a todos os senhores que esta casa, com certeza, por unanimidade, ela vai aprovar o projeto de lei que trata do plano de cargos e salários para o guarda municipal. Muito obrigada. Próximo orador inscrito para discutir o projeto, nobre vereador professor Washington, que dispõe de 15 minutos. Tenho a honra de registrar a presença do superintendente da Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro, Leandro Mattielli. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes. Primeiro, eu vou começar discordando da minha amiga, nobre vereadora Tânia Bastos. Vou discordar da vereadora quando ela diz que esta vitória é única e exclusivamente dos guardas municipais. Vossa Excelência se equivocou. Com toda certeza, o equívoco foi proposital, porque a grande merecedora dos louros desta conquista, pode ter certeza, cada guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro se deve ao trabalho, ao empenho, à determinação de Vossa Excelência em defender os interesses da Guarda Municipal. Defender a Guarda Municipal hoje, vereadora Tânia,
é relativamente tranquilo, é muito fácil. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia em que a Guarda Municipal está sendo, de forma merecida, está sendo justiçada na cidade do Rio de Janeiro. Agora, Vossa Excelência, vereadora Tânia, defende a Guarda Municipal não é na época das glórias, não. Hoje, defender a Guarda Municipal é fácil. Eu quero ver defender a Guarda Municipal na época das manifestações, que a Guarda Municipal vem para esta casa, que a Guarda Municipal fica na rua, defendendo os parlamentares e defendendo o cidadão carioca. E muitas vezes, esta mesma Guarda Municipal é pisoteada, é esculachada nesta casa por aqueles que hoje vêm à tribuna querer tirar uma casquinha dos louros obtidos por esta categoria. Defender a Guarda Municipal, vereadora, é vir aqui de público e dizer com orgulho, tão grande como Vossa Excelência faz, dizendo, eu sou esposa de um guarda municipal. Isso significa dizer que sente na carne, sente no coração os efeitos que muitas vezes são negativos para cada pessoa pertencente à família de um guarda municipal. Eu hoje estou aqui com muito orgulho. Vossa Excelência não concede uma parte, não, vereador? Pois não, vereadora. Eu queria, aproveitando sua liderança, para parabenizar a mulher, a guerreira, a companheira do Guarda Municipal, mas especialmente a vereadora. A vereadora Tânia Bastos fez o que um vereador tem que fazer. Defendeu a categoria a qual representa nessa casa, com uma maestria excepcional, montou a comissão especial, trouxe os companheiros para auxiliá-la nessa função, mas foi a maestrina disso tudo. Portanto, meus parabéns à vereadora Tânia Bastos. Queria ainda, nobre vereador, alguns vereadores estão me questionando, provavelmente vão questionar o vereador Jorge Braz, já que o vereador Marcelo não está aqui, sobre uma emenda que trata do fundo orçamentário da PGM, que consta do projeto da Guarda. É muito simples, vereador. Era preciso encontrar os recursos necessários para conseguir o aumento de 6% e o plano de carreira da Guarda. Como se fez? Simples. Os recursos da PGM que eram utilizados no Tesouro serão remanejados para a Guarda Municipal. E o fundo orçamentário arcará com as despesas da PGM. É apenas isso, não há nenhum problema na emenda. A emenda foi acolhida pela Comissão de Justiça, acolhida pela Comissão de Servidores e acolhida pela Comissão de Fiscalização Financeira, para garantir que o projeto da Guarda seja votado hoje, aprovado hoje, e eles tenham efetivamente o ganho, senhor presidente. E dando sequência, senhor presidente, esta votação e a vereadora Tânia Bastos tem uma importância tão grande que há alguns vereadores, como por exemplo o vereador Tiago Carribeiro, que externou alguns minutos atrás e pediu para que avisasse a vereadora Tânia da preocupação dele de ter que se ausentar do plenário em virtude de um motivo inadiável, de uma ação que ele não poderia deixar de fazer e teria que se ausentar do plenário. Mas pediu desculpas, pediu para justificar diante da importância do seu interesse, da importância da sua condução dentro desse processo. Não poderíamos deixar de ressaltar também a figura do secretário Rodrigo Betley, que ao longo desse tempo vem trabalhando junto à Guarda Municipal, conduziu durante um período a Guarda Municipal com muito mais proximidade, e ressaltar aqui que hoje esta casa está de parabéns. Esta casa está de parabéns
por receber a Guarda Municipal, senhor presidente. Essa mesma Guarda Municipal que há poucos anos atrás não sabia nem o que era. A Guarda Municipal não sabia dizer se era uma estatal, não sabia dizer se era empresa privatizada, não sabíamos explicar por que a Guarda Municipal fazia concurso, não sabíamos de onde era a Guarda Municipal. A Guarda Municipal existia, mas nós não sabíamos explicar de onde ela vinha, nem para onde ela ia. A Guarda Municipal se organizou, entrou com um movimento para se tornar estatizada, e hoje é uma categoria que vem aqui não mais para brigar pelo seu plano de cargos, vem aqui para prestar uma reverência àquela liderança que é a Guarda Municipal, porque eu quero deixar um recado aqui para a Guarda Municipal também. Feliz é a categoria que pode ter no Legislativo uma representante do quilate, da postura e da disposição que vocês têm. Parabéns, vereadora Tânia Bastos, parabéns, Guarda Municipal, parabéns à Câmara e, consequentemente, o maior vitorioso é o cidadão do Rio de Janeiro. Com a palavra, o nobre vereador Jorge Braz. Muito boa tarde a todos, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadoras, aos participantes, ativos de suas respectivas categorias. Eu queria, senhor presidente, ser objetivo e, ao mesmo tempo, não sendo repetitivo, mas é verdade que dificilmente as pessoas em grupos imensos têm acessos a determinadas oportunidades, a não ser através dos seus representantes. E a Guarda Municipal aqui está de parabéns com a vereadora Tânia, até porque ela, além de uma vereadora excepcional, é inteligente, o marido é da Guarda Municipal, e se ela não fizesse isso, quem faria? Ela, na verdade, é a pessoa ideal para isso e tem lutado com unhas e dentes. Senão, a coisa ficaria difícil. Então, queremos parabenizar a vereadora Tânia Bastos e, lógico, o prefeito Eduardo Paes, que se quisesse arrumar problema, arrumaria, se tivesse situações determinadas. E eu estive com o prefeito numa agenda pessoal de sexta-feira, e foi quando o nobre vereador e os participantes, membros da Guarda Municipal, nós soubemos da existência e da urgência do projeto da Guarda Municipal, e o próprio prefeito nos pediu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, que a gente pudesse, por favor, agilizar a questão do projeto 70/2014, da Guarda Municipal, de plano de cargos e carreiras. E é uma coisa que é sonho da grande maioria. Nós tivemos a oportunidade de aprovar um plano parecido, mais complexo, o ano passado, da educação, e hoje o da Guarda Municipal. Isso é um prazer muito grande para nós e para essa Câmara, mas com parceria com a Prefeitura com a Câmara. Se assim não for, não sai. E uma parte, vereador. Nós, um minutinho só, por favor, não, vereador, está concedido, mas só um minutinho, por gentileza. Obrigado. E, lógico, é algo de suma importância, mas requer trabalho, uma boa vontade nisso. E como já colocou aqui a vereadora Laura Carneiro, que é a vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, nós ouvimos na sexta-feira, como eu falei, do prefeito, esse pedido pessoal para que a gente agilizasse. Ontem, segunda-feira,
é o último dia que a comissão se reúne normalmente a cada segunda-feira, a Comissão de Justiça e Redação, e nós discutimos, né, esta situação, e me estranhou, como estranhou a algumas pessoas, alguns vereadores aqui, o fato de ter uma emenda ligada à Procuradoria-Geral do município, que não tinha nada a ver com o projeto. E o vereador Leonel Brizola Neto, me questionou agora há pouco aqui sobre isso, e eu pude explicar porque imediatamente eu liguei para o vereador Guaraná e falei, pô, Guaraná, por favor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver PGM com a Guarda Municipal? E ele, de fato, nos esclareceu que era uma questão de base de orçamento, ou seja, hoje em dia, o aumento que nós demos à PGM, quer dizer, que a Prefeitura deu, nós aqui apoiamos, nós votamos, trabalhamos isso, a PGM, hoje em dia sai dos cofres oficiais do município do Rio de Janeiro. Dos cofres, do Tesouro, do município do Rio de Janeiro. E para que o da Guarda saísse, e também o da Educação, que a gente já deu, só o da Educação são 600 milhões. Da Guarda Municipal são 100 milhões. E dos garis, que foi dado agora há pouco, mais 400 milhões. Então, não teria condição de dar esse aumento se não aprovássemos esta emenda, segundo o Executivo. Então, com isso, nós estamos autorizando, não que vá se tirar literalmente do fundo os vencimentos da PGM, mas nós criamos essa possibilidade complementar. Se o Tesouro tiver necessidade, ele tem autorização desta Casa, através de leis, para poder complementar os vencimentos da PGM e não da Guarda. E com isso se cria uma abertura para que os vencimentos, né, com este aumento da Guarda Municipal, possam serem retirados do Tesouro do município do Rio de Janeiro. E daí essa miscelânea, né, de PGM com Guarda Municipal. Antes de encerrar, eu concedo uma parte ao nobre vereador João Mendes. Para aproveitar o momento, vereador Jorge Braz e os demais vereadores aqui presentes, para enaltecer mais uma vez essa luta da nossa vereadora Tânia Bastos, uma republicana, legítima republicana dessa casa, não podia deixar de tecer esses comentários a respeito da sua luta incansável que foi pela luta do plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Parabenizar os guardas municipais que estão aqui presentes também, dizer o seguinte, Tânia Bastos, ela é uma legítima lutadora dessa categoria, pelas razões que ela já explicou aqui. É esposa de um guarda municipal. Nada melhor. Parabéns, Tânia. Parabéns a toda a Guarda Municipal. Obrigado, Bispo Braz. Ok. Nobre vereador João Mendes, né, o depoimento e o elogio de Vossa Excelência, naturalmente, creio eu, sem desmerecê-lo, né, não tem esse grande brilho do elogio do professor Oscar, que é PMDB, ali do PMDB, né, e eu que sou PMDB, a Vossa Excelência é o líder do PRB, né, então, né, tem um negócio de uma sardinha e uma brasa aí, mas tá tudo bem, nós vamos considerar, valeu, estou brincando com Vossa Excelência, que é meu amigo, mas a Guarda tem todo direito e também a vereadora, né, Tânia Bastos, logicamente. Mas eu gostaria aqui de agradecer de antemão a nobre vereadora Laura Carneiro e o nobre vereador, não sei se está aqui, o Marcelo Queiroz, porque nós precisamos com emergência de fazer isso e eu tive de ligar para eles, né, eu normalmente não faço isso, eu tive de ligar para a nobre vereadora Laura Carneiro e para o vereador Marcelo Queiroz e eles de pronto atenderam e por isso foi possível. Nós fizemos esse parecer conjunto ontem à tarde. Nós entregamos esse parecer conjunto da Guarda Municipal ontem à tarde, em torno de 4 horas da tarde, mais ou menos, aproximadamente. Quer dizer, foi uma coisa meio corrida. Eu quero agradecer à Comissão, né, de Justiça e Redação, que hoje tem a presidência nossa, mas sozinho certamente não faríamos nada. Nós agradecemos a presteza do atendimento da comissão, até porque seria o último dia. Se não fizéssemos ontem,
dificilmente isso sairia. Parabéns à Guarda Municipal, parabéns, vereadora Tânia Bastos, parabéns a essa casa e, quiçá, consigamos resultados como esse para tantas outras categorias. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, a presidência propõe, nós temos 2 emendas apresentadas ao projeto. Propõe que sejam votadas em bloco. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, o bloco de emendas 1 e 2. A matéria exige código de maioria absoluta, votação nominal. Como voto dos senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Vai logo falar, faz a questão de ordem. Faz a questão de ordem. Só disso. Mas acabou esse negócio? É. Tá? Vai ter alguma coisa aí? Não, nada. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 41 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto, o bloco de emendas está aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Em votação, até agora, ó, vitória parcial. Vocês tiveram uma vitória parcial. Em votação, o projeto assim emendado. Como voto, senhores vereadores?
Como votam, senhores vereadores? Do negócio da... É cobrado, né? Eu fico cobrando aqui do Paulo, cada vez que você me fala, eu cobro. Vou encerrar a votação, hein? Não, sim. Eu responder, senão fica... Posso encerrar a votação? Todos votaram? Encerrada a votação. Pela ordem. Votaram. Como voto, vereador Renato Moura? Sim. Totalizando desta forma, vereador Luiz Carlos Ramos? Sim. 42 votos favoráveis, nenhum voto contrário. O projeto está aprovado. Declaração de voto, senhor. Pela ordem, o nobre vereador Guaraná. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente conseguiu votar em primeira, para que a gente possa votar na quinta-feira, em segunda e última votação definitiva, para que a vitória seja consolidada, eu peço a dispensa da publicação da redação do vencido. Proposto a dispensa da publicação da redação do vencido, de forma que possamos, na próxima quinta-feira, votar em segunda discussão esse projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para a declaração de voto, vereador Tio Carlos, posteriormente vereadora Tânia Bastos, Edson Zanata e Márcio Queiroz. Bem, Márcio Garcia, desculpa. Senhor presidente, eu deixo até a vereadora... Com a palavra, a vereadora Tânia Bastos. Obrigada, vereador. Apenas para ratificar que são duas conquistas nessa gestão do prefeito Eduardo Paes. A primeira é a Guarda Municipal, obviamente, se tornar estatutária. E a segunda conquista está sendo, neste momento, o plano de cargos e salários da Guarda Municipal. Duas conquistas nessa gestão. E eu quero aqui parabenizar, além dos senhores e das senhoras guardas municipais, o comandante da Guarda Municipal, Leandro Matielli, que está aqui no nosso meio, e agradecê-lo por tudo que ele organizou, pela forma que ele conduziu a categoria. Parabéns, por favor, eu gostaria de uma salva de palmas para o comandante Leandro Matielli. Parabéns, senhores guardas municipais. Com a palavra, o vereador Tio Carlos. Bem, senhor presidente, a saudar a todos os vereadores, mas especialmente aos guardas municipais, e que essa fala é uma fala muito especial. A Guarda Unida jamais será vencida. E aqui até peço isso que sirva também para os servidores da Secretaria de Fazenda, porque a luta também pode ser, o prefeito pode dar a mesma alegria que nós vereadores estamos tendo hoje aqui, possam contemplar os funcionários da Fazenda da mesma forma.
E os... Bem, eu só quero concluir, senhor presidente, dizendo exatamente isso. O exemplo que a Guarda Municipal deu não foi fácil, mas a vitória está aí. Hoje eu vejo, por exemplo, o secretário Rodrigo Betley, que esteve aqui também, quando foi na mudança do regime do estatutário, do seletista para o estatutário, que foi uma vitória da Guarda, e aqui caminhamos nesse sentido. Hoje dá orgulho de ser vereador, porque estamos aqui votando um projeto justo, absolutamente importante, e aí essa vitória é completa. Vitória do Executivo também. A vitória do Executivo que foi sensível, apesar de toda a luta. A luta é essa, espero que os funcionários da Fazenda também perseverem, porque assim essa vitória vai ser absolutamente justa. Parabéns, Guarda Municipal, pela lição que deu e para mais do que isso, mostrando ao Executivo que quando um projeto tem a participação dessa forma coerente, tudo isso é muito importante. Então, parabéns também ao Executivo, não podemos negar, apesar de ter sido muita luta, como foi dito pela vereadora Tânia Bastos. Parabéns aos companheiros vereadores e continuaremos na luta. Temos aí essa luta da Fazenda que nós não podemos, vereadores, voltar a essa categoria. Obrigado. Para a declaração de voto, vereador Edson Zanato. Senhor presidente, antes de mais nada, não poderia deixar, nesta circunstância, de parabenizar a esta vereadora guerreira, que lutou arduamente para ver hoje coroado de êxito a conquista desses bravos servidores que no dia a dia de sua missão, no estrito cumprimento do dever legal, muitas das vezes são humilhados de um modo geral pela imprensa e por vários segmentos da sociedade. Aproveitando aqui a presença do senhor inspetor-geral da Guarda, eu gostaria de manifestar a Vossa Senhoria, que muitas das vezes nós parlamentares somos procurados por segmento destes homens para interferir em circunstância que Vossa Senhoria pode analisar com justiça acima de tudo, que é a questão, em decorrência inclusive da mobilidade urbana, homens que são removidos para lugares tão longínquos de sua residência, desempenhando a função quilômetros e mais quilômetros de sua residência, que no momento desta vitória, Vossa Senhoria também analise com carinho, mas acima de justiça, a situação dos pedidos que lhe chegam na questão da lotação, da remoção desses servidores. Leve isso em consideração, analisando com justiça acima de tudo, que muitas das vezes, eu que sou da área de segurança pública, vejo a remoção por uma questão punitiva de um servidor, né, para afastar ele do seu habitat. Veja isso com carinho, Leandro Matielli, em razão dessa conquista. Muito obrigado. Para a declaração de voto, vereador Márcio Garcia. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. É um momento de muita festa, de muita alegria. Queria parabenizar os guardas municipais por essa luta e finalmente destacar a frente manifestante que tem se empenhado e conquistou o carisma e a confiança de toda a Guarda Municipal, que arrecadou recursos para poder financiar a sua viagem para Brasília, que confiou neles a mobilização e a direção de toda a mobilização que hoje, né, consegue aí essa vitória importantíssima e histórica para a Guarda Municipal. Destacar que a presença, eles estão entre nós, da esquerda para a direita, o Moura, meus parabéns, Moura. Parabéns, Moura. Cabral, Criciolo e o Gerson. Parabéns, frente manifestante. Então, nessa vitória hoje, tem o suor de centenas, milhares de guardas municipais e principalmente destes que acabei de citar, que compunham a frente manifestante. Aproveitar a presença do secretário Rodrigo Betley e do nosso comandante, capitão Matielli. Parabéns por estar aqui com os guardas municipais. Sei que foi um ano muito difícil à frente dos guardas. Conduzir uma guarda municipal desse tamanho, com aquele grau de insatisfação,
tenho certeza que agora as coisas vão caminhar com mais tranquilidade entre os guardas municipais, mas algumas questões ainda estão pendentes, aproveitar para deixá-las relacionadas, para que o senhor possa ir conduzindo e já pensando em forma de solucionar. Os guardas há muito se queixam das condições de proteção para trabalhar, eles ficam expostos na rua, são vítimas de agressões. Recentemente, os poucos materiais de proteção que eles dispunham foram retirados e, pois, a gente precisa do empenho da Prefeitura em poder reaver e dar condições para que essas pessoas possam exercer suas atividades com segurança em via pública. Os guardas municipais reivindicam há muito tempo a oportunidade, o direito de poder conduzir a sua corporação. Não tem mais nenhuma necessidade de que policiais militares possam dirigir e conduzir a Guarda Municipal. Nenhuma necessidade. E por fim, comando próprio. É isso aí. E por fim, também pedir encarecidamente que reveja a escala de serviço deles. As pessoas que trabalham na Zona Sul não moram na Zona Sul, eles moram muitos quilômetros de distância, 2, 3, 4 horas de deslocamento, dependendo do trânsito do Rio de Janeiro. Então, a hora de trabalho ela é expandida para além dos limites impostos pela carga de trabalho convencional por conta da dificuldade de deslocamento. Então, a escala de serviço precisa ser revista para garantir um período de descanso razoável para essas pessoas, porque além de ser uma questão de saúde, porque isso prejudica a saúde dos trabalhadores, é também uma questão de uma prestação de serviço público. O servidor cansado, ele não vai prestar o mesmo serviço que prestaria se tivesse a oportunidade de descansar mais e poder contribuir mais. Então, vamos rever essa escala de serviço também. Então, presidente, era essa a minha declaração de voto. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Para a declaração de voto, o novo vereador Raimon. Senhor presidente, a Câmara Municipal hoje vota um projeto de lei em primeira discussão, dando aquilo que é direito da Guarda Municipal de ter um futuro minimamente previsível. É este o entendimento da construção de um plano de cargos, carreiras e remuneração. Prevê-se o futuro, a carreira, a progressão na carreira. É claro que esse projeto, a vereadora Tânia Bastos foi muito feliz em dizer que esse projeto podia ter vindo acoplado há 4 anos atrás. A vida desses servidores já estaria organizada, o que está sendo organizado a partir de agora, já estaria organizada há 4 anos. Eu estou fazendo minha declaração de voto exatamente para dizer do meu apoio à luta da Guarda Municipal, o entendimento que disse a vereadora Tânia Bastos, dando verdadeiramente o crédito a quem merece o crédito, isso é, à própria Guarda, aos próprios servidores, aos próprios trabalhadores da Guarda Municipal, mas fazendo um alerta. Nós estamos, nesse momento, apreciando aqui na casa um outro projeto de lei, que é o projeto de lei 561. Os FAIs e os agentes de controle urbano, eles sabem muito bem da luta de muitos vereadores dessa casa que querem a inclusão das suas categorias nesse projeto. Sabem disso. Mas eu pessoalmente, que jamais sairei da luta deles, porque acho que era uma luta por justiça, compreendo que talvez estejamos agora cometendo um equívoco que cometemos há 4 anos atrás. Talvez iremos votar aqui, e digo, não trairei a confiança de ninguém, tanto para a coordenação, para as lideranças dos agentes de controle urbano, quanto para os fiscais de atividades econômicas. O meu posicionamento
é de que a luta tem que incluí-los. Mas se por um acaso não incluí-los, e é a nossa luta, se por um acaso não incluí-los, eu caminharei com 561. Mas quero dizer que nós estaremos, presidente, que nós estaremos cometendo uma injustiça que deverá ser reparada pelo prefeito, porque a pressão acontecerá e já está acontecendo. Então, já que nós consideramos hoje que em relação à guarda, nós estamos atrasados 4 anos, e portanto já devíamos ter votado um projeto completo, senhor prefeito Eduardo Paes, olhe para esse projeto 561, que nós o estamos apreciando novamente de maneira equivocada. Vamos votá-lo agora e depois vamos ter que corrigir à frente. Então, portanto, cabe ainda a sensibilidade do Executivo para fazer um projeto completo, trazendo as reivindicações de todos os servidores, que não podem, a pretexto de um erro do Executivo, ficarem degladiando as categorias como se elas fossem inimigas entre si. O problema da Guarda Municipal, a quem eu parabenizo pela perseverança na luta, o problema da Guarda Municipal, que hoje nós temos resolvido de certa forma, mas ainda temos que caminhar para muitas resoluções, porque todo mundo tem que ser contemplado, e ainda não está todo mundo contemplado. Todo mundo tem que ser contemplado da Guarda Municipal. A Guarda tem outras reivindicações, mas nós talvez tiremos um ensinamento do projeto da Guarda Municipal para o projeto de lei 561. E o prefeito Eduardo Paes pode ter essa sensibilidade para contemplar a todos e não deixar ninguém de fora. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotada a pauta da ordem do dia, antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.